Deportados de volta aqui, estamos no canal 4, à beira dessas árvores, aqui nesse bar aconchegante. E vamos falar um pouco de um grande autor da literatura moderna, que é o Humberto Eco. O nosso amigo Alfredo Monte é um grande admirador dele, ele vai falar um pouco a respeito, vai apresentar a obra, fazer uma panorâmica na obra do Humberto Eco. Na verdade, tem pessoas que a gente fica feliz no mundo que existam, sabe? O Humberto Eco é um deles, né? Aqui a gente tem um das nossas sessões, é o Melhor de Tudo. E eu tinha pensado em trazer para o Melhor de Tudo, porque ele está fazendo 30 anos, O Nome da Rosa, que foi o primeiro romance do Humberto Eco, né? Mas aí pensando bem, eu falei assim, por que não falar do Humberto Eco, que não se resume ao Nome da Rosa, que seria uma tristeza limitá-lo ao Nome da Rosa. Então eu resolvi fazer um apanhadinho da obra dele. Não vou falar sobre a obra dele de teórico, que já é uma coisa deliciosa, porque eu acho que ele tem uma das coisas mais incríveis do mundo, que é fazer você se divertir com teoria. O cara que consegue fazer você se divertir com teoria tem que ser muito genial mesmo, né? Quem leu a obra aberta, Apocalípticos Integrados, o livro sobre o Joyce que ele escreveu, esse aqui, 6 Passeios pelo Bosque da Ficção, sabe? Esse outro livro aqui sobre a literatura, chama Sobre a Literatura, sabe o que eu estou falando. É uma delícia, sabe? É uma coisa impressionante como ele consegue extrair da teoria a diversão. Mas eu vou falar sobre ele como romancista, porque apesar de ser sempre citado como autor do Nome da Rosa, ele já tem 5 romances. E os 5 romances são bons. E eu acho uma injustiça o Humberto Eco ainda ser considerado um teórico que escreveu livros. Não, livros de ficção. Não, ele é um romancista. Ele já tem uma obra romanesca que poucos se igualam. Eu acho que ele é um dos maiores merecedores do Nobel. Se fosse me indicar assim, 3 ou 4 nomes que merecessem o Nobel, o Humberto Eco seria um dos primeiros que me ocorreria. Então em 80, há 30 anos exatamente, ele começou com O Nome da Rosa. Ó, essa nova edição, que foi lançada há pouquíssimo tempo pela Record. Sabe? Tem uma criança berrando, mas não se assuste, não é um filme de terror. Sabe? A Record lançou essa edição, que era da Nova Fronteira, a edição do Nome da Rosa, né? Mas é a mesma tradução. Eu acho que não tem muito o que falar do livro, é um livro absolutamente admirável, ele mistura o romance policial, a investigação de um mistério, né? São vários associados de uma abadia no século XIV, com as considerações sobre a escolástica, sobre a pobreza de Jesus, toda a opressão da época, como a igreja detinha o poder, como era a preservação da memória, aquelas bibliotecas encasteladas da cristandade. É um livro maravilhoso, assim, genial. Para minha geração, que veio assim muito claramente de uma separação entre teoria, que era estruturalismo e tudo mais, aquelas teorias escalafobéticas, Deleuze e tudo mais, um teórico se embarcar na ficção e dar um cunho mais popular, que é a coisa do romance policial, foi uma libertação. Realmente ele rompeu os diques assim, dessa separação alta cultura, cultura popular. Logo depois veio, logo depois é ótimo, 8 anos depois, em 88, veio O Pêndulo de Foucault. Eu faço aqui uma homenagem à minha queridíssima amiga Cláudia Quelotti. Quem vier a Santos vai descobrir que ela tem uma loja de disqueria em que você encontra preciosidades, como eu encontrei, por exemplo, essa edição italiana do Pêndulo de Foucault, sabe? E não é só isso, tem muita coisa, discos, CDs, DVDs, é uma maravilha. Olha, vejam a nossa querida amiga Cláudia Quelotti. Eu dei um mimo para ele falar isso tudo. Então, o Pêndulo de Foucault, eu não gostei da primeira vez que eu li. Foi preciso chegar ao Dan Brown e o Código da Vinci para eu valorizar o livro. Por quê? Com toda essa bobajada do Dan Brown e Companhia Limitada, o Código da Vinci, o Símbolo Perdido, Anjos e Demônios, esse livro se tornou mais importante ainda, porque ele é um antídoto contra essas teorias idiotas e para tolos que vão procurar lá em Cristo, nos Templários, na Maria Madalena e tudo mais, as origens dos nossos males. Ele brinca com tudo isso, com essas teorias conspiratórias todas, de uma maneira brilhante, mas é preciso entrar no jogo do livro, assim, porque é um livro meio complicado, só que realmente, na segunda vez que eu li, eu achei uma obra-prima.
recomendo, é o Anticódigo da Vinci. Assim, faz bem para a inteligência, viu, gente? Olha, leiam o Pêndulo de Foucault. E que não tem nada a ver com o Foucault, o filósofo, tá? Eu sempre achei que tivesse. Não, é um invento criado por outro Foucault, que não tem nada a ver. Logo em 94 veio A Ilha do Dia Anterior, título bonito, né? Também é outro livro que a segunda vez é que eu gostei mais. Por quê? Porque ele também é meio enroscado, assim, ficcionalmente, tudo, mas é uma coisa muito engenhosa. É um cara que vai em busca do paralelo 180, que seria aquele que dividiria o mundo, então teria uma parte que seria o dia anterior, exatamente, né? E ele naufraga justamente perto desse paralelo e vai dar num navio que está abandonado, que fica a poucos metros de uma ilha, né? Que está no dia anterior, porque ela está na metade da Terra que já corresponde ao dia anterior. Só que como ele não sabe nadar, ele não pode chegar à ilha. Ele está super próximo daquela ilha, mas ele não sabe nadar. Então todo o livro são as tentativas dele chegar à ilha. Isso passa no século XVII. Tem a linguagem da época, assim, quando o mundo vai deixando de ser renascentista, transformando no barroco, que já foi descrito pelo Foucault, agora sim o Foucault, filósofo nas palavras e as coisas. É mais ou menos assim o mesmo recorte de tempo. E é genial porque ele usa a linguagem barroca também, sabe? Muito bacana. E eu gosto muito do livro, assim, porque ele evoca aquelas coisas assim da literatura primordial, da ficção, que é o Robinson Crusoe, por exemplo, do náufrago, do cara que está sozinho e tem que se virar. Ele não fica exatamente sozinho. Há um mistério aí, um detalhe assim que eu não vou contar, mas lembra bastante o Robinson Crusoe, sabe? Então, depois da Ilha do Dia Anterior, vem o livro Baldolino, que é o livro mais fácil do Humberto Eco, assim, sabe? É um livro, assim, muito descontraído, muito bacana. Ele já está totalmente mestre na arte de contar histórias, sabe? Eu acho que também foi o livro de maior sucesso dele pós O Nome da Rosa, passa na Idade Média também. E tem a ver com mentira, com a preservação da memória. O Baldolino conta a história dele, mas também mente, falsifica, trapaceia, como o Marco Polo fazia, né? Então a história oficial que a gente tem, a história contada, muitas vezes é feita de mentira e impostura, que é um grande tema do Humberto Eco. Então, é o livro que eu menos gosto dele, na verdade, dos romances, mas ainda assim é delicioso. Agora, esse aqui, A Misteriosa Chama da Rainha Luana, que foi um livro que passou meio despercebido até, não foi muito badalado como o Baldolino, né? Baldolino badalado. Esse livro aqui é muito legal porque é uma história de um cara que perde a memória e ele tenta recuperar a memória afetiva, que na verdade é o que nós todos temos. Nós não temos memória intelectual só, de livros, coisas que a gente lê, aquela coisa intelectual. São canções populares, quadrinhos, coisa da televisão, do cinema barato, sabe? Até hinos fascistas que fazem a memória do cara voltar e se ativar. Tanto que é chamado de romance ilustrado, porque ele tem, assim, várias ilustrações, não sei se tá dando pra acompanhar, né? Que fazem a memória afetiva do personagem principal, que não é apenas intelectual, que é, na verdade, uma memória de lixo cultural, digamos assim, que todo mundo traz em si. Já tinha havido isso no Manuel Puig, que também usa muito isso também, sabe? E o Humberto Eco faz magistralmente. Então, são 5 belos livros do grande escritor italiano Umberto Eco, um dos grandes nomes da nossa época. Isso aí.